Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 71. O que importa mais, dinheiro ou vida? Uma garoa leve caía constantemente, encharcando a terra e nutrindo tudo que tocava, enquanto a fina névoa no ar se dissipava gradualmente. Para a terra da água, aquele era um dia raro e claro. No extremo sul da ilha, Kakuzu caminhava penosamente pela estrada com seu prisioneiro, Ruto, a reboque. Lançou um olhar para o sol parcialmente obscurecido que pairava no céu. Para o povo da Terra da Água, aquele clima provavelmente seria considerado ideal para uma reunião. A visibilidade era clara, mas não ofuscante. Em pouco tempo, Kakuzu e Ruto pararam simultaneamente. 5 metros à frente deles, havia uma figura, de costas para eles. Não havia mistério sobre sua identidade. Este era o contato para a missão. Ao sentir a chegada deles, o homem virou-se lentamente com uma maleta na mão. Tinha longos cabelos negros adornados com acessórios azuis, um rosto afilado e esculpido, e o hábito perpétuo de manter os olhos fechados. Este era Muf, o segundo discípulo de Byakuren. Durante a reunião dos 5 Kages, ele fora o único que montava guarda ao lado de Byakuren. Bem, isso me é familiar, disse Muf com um tom casual, porém cortante. Embora você não seja de Konoha, Kakuzu, sempre o considerei um deles. Não é mesmo? Não era surpresa que Muf conseguisse identificar Kakuzu pelo nome. Afinal, como membro de Kirigakure, ele era versado nas famosas técnicas sensoriais e de assassinato da vila. Reconhecer a assinatura de chakra de Kakuzu seria algo natural. Chega de papo, respondeu Kakuzu secamente. O alvo está aqui. Cadê meu pagamento? Muf riu baixinho. A Kakuzu, você realmente tornou isso conveniente para nós, capturando esse traidor. Esperemos que esta transação seja a primeira de muitas. Muf se aproximou, colocando uma das mãos no ombro de Ruto enquanto jogava a maleta na direção de Kakuzu. Sem hesitar, Kakuzu a abriu, revelando uma pilha organizada de notas de alto valor. Não tenha tanta pressa de ir embora, murmurou Kakuzu enquanto se sentava de pernas cruzadas no chão úmido, contando meticulosamente o dinheiro. Todo negócio exige uma confirmação adequada. Muf sorriu ironicamente, achando graça da natureza meticulosa de Kakuzu. Não tenha pressa. Ruto permaneceu em silêncio enquanto Muf esperava com uma postura calma, olhando ocasionalmente para Kakuzu, que folheava cuidadosamente as notas. O farfalhar rítmico do papel enchia o ar. Depois de contar o dinheiro 2 vezes, certificando-se de que estava correto, Kakuzu fechou a maleta com um estalo e se levantou, limpando a capa levemente úmida. Concluída a transação, virou-se para sair. Espere, Muf gritou de repente, paralisando Kakuzu. Deixe-me adivinhar. Ruto contou a verdade sobre o nosso propósito aqui, não é? Kakuzu não respondeu, mas o breve olhar que ele lançou para Muf disse muito. Haha. Não precisa ficar tão tenso, Kakuzu disse Muf com um sorriso ainda maior. É que, aqui em Kirigakure, temos uma regra tácita. Não gostamos de estranhos se intrometendo em nossos assuntos, especialmente quando se trata de assuntos delicados. Enquanto Muf falava, o ar ao redor dele se moveu. O chão sob os pés de Kakuzu se mexeu, e de repente, correntes metálicas irromperam do solo, envolvendo seu corpo enorme. Kakuzu permaneceu calmo, sua mente afiada avaliando rapidamente a situação. Pânico não tinha lugar no arsenal de um shinobi. Ele poderia usar a técnica de cintilação corporal para escapar, mas isso deixaria o dinheiro, e possivelmente o danificaria se as correntes rasgassem a maleta. Tomando sua decisão, Kakuzu jogou a maleta para o alto no momento em que as correntes se enrolaram mais forte em volta dele. Divertido, disse Muf com um sorriso no rosto. Diga-me, Kakuzu, o que é mais importante para você, dinheiro ou sua vida? Sua risada ecoou enquanto Kakuzu permaneceu em silêncio, inabalável apesar de sua situação. Admito, Kakuzu disse Muf com o sorriso desaparecendo ligeiramente, isso não é pessoal. Mas a situação atual de Kirigakure é delicada. Não podíamos nos dar ao luxo de prender diretamente Ruto, um shinobi de uma nação rival. Então, recorremos a caçadores de recompensas como você. A expressão de Muf escureceu, sua voz assumindo um tom perigoso. Mas você tem laços com Konoha, e não podemos arriscar que os segredos da nossa vila, ou o caso da besta com cauda perdida, vazem para o mundo exterior. Espero que entenda porque isso tem que acabar aqui. Com isso, Muf formou uma série de selos de mão. Estilo aquático, prisão aquática. O chão se abriu e torrentes de água irromperam, formando uma onda enorme que se chocou contra Kakuzu. A água em espiral o atingiu, ameaçando engoli-lo completamente. Num piscar de olhos, uma enorme prisão de água se formou, encapsulando Kakuzu dentro dela. Kakuzu, adeus. Os lábios de Muf se curvaram em um sorriso enquanto suas mãos se moviam por outra sequência de selos. Com uma onda de chakra, Muf ativou a barreira escondida dentro da prisão de água. Bum, bum, bum. A prisão de água explodiu violentamente lançando jatos d'água pelo ar. A onda de choque resultante rugiu, agitando os arredores com uma força implacável. Perto dali Ruto, que já havia sido capturado vivo, fechou os olhos e abaixou a cabeça, resignado ao seu destino. Os ventos fortes chicoteavam os cabelos de Muf e pequenas gotas d'água grudavam em seu rosto. Momentos depois, as consequências da explosão diminuíram, e o corpo de Kakuzu desapareceu sem deixar vestígios. Baque. Algo pesado caiu do céu. Uma maleta de couro preta que valia 30 milhões de RY. Muf riu baixinho enquanto caminhava lentamente até a maleta, pegava a e a limpava. Virando-se para o contido Ruto, falou em tom calmo. Embora você seja um ninja desonesto, não posso deixar de me perguntar. Qual é a sua opinião sobre Kakuzu? Por que ele dá tanto valor ao dinheiro? Muf deu um sorriso irônico, com a voz carregada de zombaria. A vida é única, mas ele escolheu 30 milhões. Será que ele tem mais de uma vida? Fascinante.
Ruto manteve os olhos fechados, recusando-se a responder, seu silêncio uma demonstração de desdém pela presunção de Muff. Assim que Muff sentiu que havia completado sua missão com sucesso. Estalo, estalo. Um som peculiar rompeu o silêncio, imediatamente colocando Muff em alerta. Seu sorriso desapareceu enquanto ele examinava os arredores, com os sentidos aguçados. De um galho próximo, surgiu um shinobi vestido com trajes de Kirigakuri, segurando as correntes de ferro que Kakuzu estava usando. Este ninja era um dos subordinados de Muff, posicionado na área para fornecer apoio. Mas quando o ninja deu um passo à frente, seu corpo de repente caiu no chão sem vida. Simultaneamente, 2 outros shinobi de Kirigakuri posicionados em direções diferentes tiveram um destino semelhante. Um foi jogado das árvores, enquanto o outro, escondido na grama, ficou imóvel. Em poucos instantes, todos os reforços de Muff foram eliminados. O choque tomou conta do rosto de Muff. Antes que ele pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, uma voz calma e arrepiante sussurrou em seu ouvido. Garoto, largue o dinheiro. Senão, você vai morrer. Capítulo 72. 3 visões destruídas. No momento em que Muff percebeu que Kakuzu não estava morto, sua guarda se elevou. Suas poderosas habilidades sensoriais ganharam vida, rapidamente procurando a localização de Kakuzu. Nem à esquerda nem à direita, e nenhum sinal de chakra vindo do chão. Isso deixava apenas uma possibilidade. Muff ergueu a cabeça bruscamente. Seu olhar penetrante captou a figura imponente de Kakuzu, claramente recortada contra o céu. O punho enegrecido de Kakuzu, envolto em um turbilhão de força devastadora, despencou em direção a Muff como um meteoro. Se aquele soco acertasse, não havia dúvida de que resultaria em aniquilação instantânea. Tique, não me subestime. Muff ergueu a mão esquerda, formando o selo opositor com uma única mão. Chakra se levantou rapidamente e deslizou para trás. Bum, bum. Fragmentos de rocha e nuvens de poeira irromperam no ar. Muff escapou por pouco do punho de ferro de Kakuzu, que atingiu o chão como uma bala de canhão, deixando uma enorme cratera em seu rastro. Kakuzu-san, vejo que você é forte, mas não subestime o shinobi de Kirigakuri, brincou Muff, com a voz firme apesar do caos. Como discípulo do primeiro Mizukage, suas habilidades certamente não lhe faltavam. Sua mão esquerda atravessou uma série de selos, sem ajuda. Selos com uma mão eram considerados uma habilidade avançada no mundo shinobi, demonstrando um controle de chakra incomparável. Eles permitiam uma ativação mais rápida de jutsus, reduzindo os selos necessários e o tempo de execução. Assim que Muff estava prestes a lançar seu contra-ataque de liberação de água, a figura sem vida de Ruto atrás dele de repente se mexeu. Os olhos de Ruto se abriram de repente, brilhando com uma centelha de vitalidade. Ele podia sentir as cordas que prendiam suas mãos, feitas com os fios do medo do rancor da terra de Kakuzu, começando a se desfiar. No momento em que as amarras se desintegraram, Ruto sabia exatamente o que fazer. O som de uma lâmina perfurando a carne soou. Argue. Muff, com seu jutsu inacabado, foi atingido por uma dor lancinante no flanco. Seus olhos, normalmente semicerrados, se abriram de repente, arregalados de choque e fúria. Olhando para o lado, viu Ruto, o homem que o esfaqueara na cintura. Seu traidor, eu mesmo vou te matar. Muff rugiu com a voz cheia de raiva e descrença. Mas Ruto, com a faca ainda enterrada, ignorou-o completamente. Se o Mizukage estava determinado a caçá-lo, então não lhe restava mais nada que o ligasse à aldeia. Sua única resolução agora era sobreviver, pelo bem daqueles que lhe eram mais queridos. O pensamento lhe deu forças. Ele torceu a kunai com mais força, arrancando o outro gemido gutural de Muff. Em circunstâncias normais, Muff não teria hesitado em se virar e eliminar o traidor. Mas agora ele enfrentava um inimigo muito mais formidável, Kakuzu. Sua única chance era retaliar contra Kakuzu durante o breve momento em que seu soco errou. Esse plano, no entanto, agora estava em ruínas. Kakuzu retraiu o punho e se ergueu em toda a sua altura, com os olhos frios fixos em Muff. O olhar não era o de um rival avaliando um oponente, era puro desdém, um predador brincando com sua presa. Muff cerrou os dentes. Não podia se dar ao luxo de perder prestígio diante do shinobi de Konoha. Determinado, manteve o selo com uma mão, ignorando a dor excruciante. Ah, ainda pretende dançar? Kakuzu zombou com a voz carregada de zombaria. Não fique convencido. Mesmo que eu morra, você testemunhará meu desafio final. Muff cuspiu entre dentes. É mesmo? O interesse de Kakuzu aumentou. O que você está planejando? Uma autodetonação dramática? À medida que ele se aproximava, o corpo de Kakuzu endurecia completamente, e sua pele adquiria a textura inflexível do ferro. Vá em frente. Mostre-me sua determinação. O tom provocador de Kakuzu era suficiente para fazer o sangue de qualquer um ferver. A mente de Muff acelerou. Atacar Kakuzu em seu estado endurecido seria quase impossível sem um jutsu de larga escala. Mas então, uma ideia repentina lhe passou pela cabeça. Com determinação renovada, ele alterou o selo. Liberação de água, explosão de ondulação. Chakra surgiu, transformando-se rapidamente sob seu comando. Com um estrondo estrondoso, a água explodiu aos pés de Muff, envolvendo o campo de batalha em uma névoa densa. Ruto, pressentindo o perigo, saltou para trás instintivamente. O que aconteceu em seguida foi algo para se ver. Milhares, não, dezenas de milhares, de notas de rio voaram no ar, espalhadas pela força do jutsu. Cada nota, encharcada pela água, começou a rasgar e se desintegrar. Kakuzu congelou no meio do caminho. Suas pupilas dilataram enquanto ele processava a cena.
O quê? O Shinobi, que viverá por décadas, sentiu sua mente girar. Sua visão de mundo, seus princípios, seu próprio senso de realidade ruíram. O mundo pareceu ruir naquele momento, como se toda a lógica e a razão estivessem se desintegrando. Aqueles 30 milhões de RY, arduamente conquistados e contados 2 vezes pelo próprio Kakuzu, estavam agora em ruínas diante de seus olhos. Esse humano desprezível, se tivesse queixas, deveria tê-las descontado diretamente em Kakuzu. Por que ele tinha que mirar no dinheiro? Era nada menos que um ultraje, um crime contra o próprio céu. Kakuzu queria rugir, descarregar sua frustração e fúria. Mas este era o mundo Shinobi, onde palavras por si só não resolviam nada. Um grito estrondoso irrompeu da garganta de Kakuzu. Seu corpo se transformou em um raio negro, e seu punho de ferro atingiu o abdômen de Mufu com uma força capaz de rachar montanhas. Os olhos de Mufu se arregalaram de agonia. Sua boca se abriu enquanto uma torrente de sangue jorrava. Um soco não foi suficiente. Kakuzu seguiu com uma série de golpes brutais, cada um acertando com precisão e poder implacável. Quando parou, Mufu estava mole, quase inconsciente, completamente incapaz de resistir. Agarrando a cabeça do homem, Kakuzu a ergueu bruscamente e zombou. Seu Mizukage também está aqui, não é? Deixe-o vir e resolver isso. Seu tom carregava o peso da autoridade, como um valentão de recreio exigindo que um adulto intervenha após uma briga. Mufu tossiu mais sangue ao ouvir essas palavras, mas conseguiu dar um sorriso irônico, apesar do seu estado debilitado. Em vez de responder diretamente a Kakuzu, seu olhar se voltou para Ruto, que estava parado ali perto. Você deveria saber. O Mizukage é poderoso, muito além de qualquer coisa que você possa controlar. Ruto, que estava removendo seu protetor de testa de Kirigakuri para se distanciar da facção do Mizukage, congelou ao ouvir essas palavras. Sua expressão endureceu e ele lentamente olhou para Kakuzu, com os olhos cheios de cálculos. Será que a força de Kakuzu poderia rivalizar com a do primeiro Mizukage? A pergunta pairava pesadamente no ar. Kakuzu, no entanto, não estava interessado em especulações. Seus olhos ardiam de fúria ao contemplar os restos destroçados de seus 30 milhões de RY. Sem hesitar, desferiu um soco final e decisivo que deixou Mufu inconsciente. Inicialmente, Kakuzu viera para cá ao ouvir rumores sobre uma besta com cauda, na esperança de coletar materiais para seus experimentos. Os assuntos internos de Kirigakuri nunca o preocuparam. Mas este homem Mufu tinha ido longe demais. Uma perda de 30 milhões de RY exigia uma explicação. Se não a obtivesse, Kakuzu resolveu vestir um uniforme de Kirigakuri, usar suas técnicas de liberação de água nas fronteiras e massacrar o Shinobi de Konoha até que o próprio Hashirama Senju trouxesse a estátua de Buda para exterminar Kirigakuri por completo. Eles haviam cortado sua linha de vida financeira. Ele não tinha escrúpulos em cortar a deles em troca. Era uma questão de princípio. Enquanto isso, em outra parte da ilha, o Mizukage Byakuren preparava-se para selar o Três Caudas. Enquanto Shi formava um selo de mão atrás de si, ele subitamente deu um passo à frente, com alarme evidente em sua voz. Mizukage-sama, parece que há algum problema com o Mufu. Vou dar uma olhada. Assim que Shi estava prestes a atravessar a água, Byakuren gritou, parando. Se alguém capaz de causar problemas ao Mufu aparecer, sua presença não fará muita diferença. Eu mesmo irei. Virando-se lentamente, Byakuren olhou para a costa sul da ilha, onde um chakra poderoso e ameaçador pulsava, esperando por ele. E quanto ao selamento do Três Caudas? Shi perguntou hesitante. Deixe isso em espera por enquanto. Essa fera não vai a lugar nenhum. Fique aqui e vigie, eu cuido disso e volto logo. O tom calmo, porém autoritário, de Byakuren não deixou espaço para discussões enquanto ele se dirigia à crescente tempestade de poder que o aguardava. Capítulo 73. Liberação das Trevas. Sou Mizukage Byakuren. Se tiver negócios a tratar, fale comigo, anunciou Byakuren ao chegar à costa sul da ilha em poucos minutos, atravessando vários quilômetros sem esforço. Ele observou a cena à sua frente, Kakuzu em pé sobre o corpo maltratado e quase sem vida de seu discípulo, Muf. Chega de bobagens, respondeu Kakuzu com um tom calmo, mas carregado de ameaça. Vocês de Kirigakuri são piores que escória. Entreguem o que eu quero, ou não hesitarei em fazer uma visitinha à sua aldeia. O olhar de Kakuzu era firme, seus dedos batendo levemente no topo da cabeça de Muf. O movimento era casual, mas assustador. Dizia muito. Kakuzu não estava blefando. Os lábios do Mizukage se curvaram em um sorriso irônico. Então, ele riu, uma risada alta e zombeteira que ecoou pela costa. Interessante, disse Byakuren, de braços cruzados. Você tem coragem, admito. Fazer exigências na minha presença, a maioria não ousaria. A condescendência em seu tom era palpável, a arrogância de alguém muito acima de Kakuzu em posição e estatura. Afinal, Byakuren não era qualquer um. Ele era o Mizukage, enquanto Kakuzu era apenas um caçador de recompensas desonesto. Kakuzu, no entanto, encarou o insulto sem pestanejar. Sua resposta foi simples e implacável. Parece que pedir cooperação ao estimado Mizukage é muito trabalhoso. Nesse caso, Kakuzu apertou a cabeça de Muf com mais força, e o som de osso sob pressão ecoou no ar. A dor acordou Muf com um sobressalto, e seu gemido de agonia rompeu o silêncio. Chega, não seja imprudente. A expressão de Byakuren se obscureceu, sua presunção anterior substituída por um tom mais pragmático. O que você quer não tem importância para mim. Se é tão importante, pegue e vá embora. Ele ergueu a mão esquerda, os dedos se abrindo lentamente para revelar a palma. Um estranho símbolo amarelo, semelhante a um olho, repousava no centro. Kakuzu não baixou a guarda, mas já era tarde demais. O símbolo brilhou em vermelho, e uma imensa onda de chakra se condensou em um instante. Droga! Kakuzu percebeu tarde demais o que estava acontecendo. O ataque foi rápido e devastador. Uma violenta rajada de vento avançou cortante e implacável como uma lâmina invisível. Rasgou o torso de Kakuzu, destruindo tudo acima do seu peito num piscar de olhos.
Com fria eficiência, o Mizukage atacou. Você ainda é imaturo demais para exigir pagamento de mim, murmurou Byakuren enquanto limpava as mãos com movimentos precisos e calculados. Assim que se virou para verificar seu discípulo, o corpo à sua frente explodiu em fumaça. Estrondo. O ar clareou, revelando um espaço vazio onde o corpo de Kakuzu estivera. Um clone das sombras. Os olhos de Byakuren se estreitaram, seu olho esquerdo se contraindo enquanto a cicatriz irregular sob ele parecia se contorcer junto com sua careta. A constatação o enfureceu. Este ladino não era apenas ousado, ele era astuto, e suas técnicas tinham uma semelhança perturbadora com as de Senju Hashirama. Em um lago não muito distante, Kakuzu abaixou lentamente a mão, soltando o corpo sem vida de um shinobi de Kirigakuri que ele segurava. O cadáver caiu na água com um som abafado, afundando sob a superfície. Kirigakuri realmente não é acolhedor, murmurou Kakuzu, estalando o pescoço como se estivesse relaxando após um exercício leve. Perto dali, outro ninja Shi tremia. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele fixava o olhar em Kakuzu, com suas capacidades sensoriais aguçadas o alertando para a diferença avassaladora de força. A liberação das trevas de Shi lhe permitia uma percepção incomparável, mas contra Kakuzu, era inútil. Força e intenção irradiavam do caçador de recompensas como uma tempestade. Kakuzu deu um passo à frente. Antes que ele pudesse diminuir a distância, no entanto, o movimento o interrompeu. Byakuren apareceu, sua chegada marcada por uma rajada repentina de vento. Os olhos do Mizukage ardiam de fúria enquanto ele bloqueava o avanço de Kakuzu. Você ousa brincar comigo? E massacrou meus homens. Imperdoável, rosnou Byakuren, sua intenção assassina sufocante. Mizukage-sama, este homem. Shi começou, mas o Mizukage o silenciou com um aceno de mão. Cuide de Muff. Deixe isso comigo, ordenou Byakuren com a voz fria e absoluta. Shi hesitou, mas assentiu, recuando para cuidar de Muff enquanto os dois poderosos shinobis se enfrentavam. Entendido. Por favor, Mizukage-sama, tome cuidado. Shi assentiu antes de pisar rapidamente na superfície da água, desaparecendo na distância. A área agora estava apenas com Kakuzu e Byakuren. Uma brisa suave passou, ondulando a superfície calma da água enquanto Kakuzu e Byakuren se encaravam. Vamos começar, disse Byakuren, seus olhos se desfazendo da fúria e intenção assassina de antes, agora substituídas por um frio glacial que parecia se infiltrar no ar ao seu redor. Para ele, Kakuzu já era um homem morto, um adversário indigno com quem não valia a pena desperdiçar palavras. Então devo agradecer a Mizukage-sama por sua generosidade, Kakuzu respondeu com um sorriso irônico, estreitando os olhos enquanto observava Byakuren atentamente. De repente, Voshosh, um clone das sombras, escondido sob a superfície da água, irrompeu, aparecendo atrás de Byakuren num piscar de olhos. Os selos de mão do clone já estavam completos. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. O clone bateu a palma da mão no chão, e uma imensa onda de chakra fluiu para a margem do rio. Rumble! A terra irrompeu em um enorme deslizamento de terra que se arrastou pela água como um maremoto, atingindo as costas de Byakuren com uma força avassaladora. No entanto, apesar do ataque preventivo de Kakuzu, Byakuren permaneceu imóvel, seu olhar cheio de desdém e arrogância. Uma técnica de clone de sombra tão simples, murmurou Byakuren baixinho. Você acha que alguém como eu, o Mizukage, cairia nessa 2 vezes? Calmamente, Byakuren estendeu a mão esquerda com a palma voltada para as costas. Liberação das trevas, vazio de absorção. Um brilho carmesim emanou de sua palma, e uma intensa força de sucção surgiu. O enorme deslizamento de terra, aparentemente imparável, foi puxado para a mão de Byakuren como se estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. Em poucos instantes, o ataque foi completamente absorvido. Este era o Kekkei Genkai de Byakuren, liberação das trevas. Aqui. Pegue de volta, disse Byakuren friamente. Com um movimento rápido do pulso, ele virou a palma da mão na direção de Kakuzu. O brilho sinistro e vermelho sangue em sua mão se intensificou, irradiando uma energia malévola. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. A mesma lama que Byakuren havia absorvido antes agora avançava, mas, dessa vez, seu alvo era o próprio Kakuzu. Capítulo 74. A forma definitiva do medo do rancor da terra. O ninja gordo Shi, vindo do mesmo clã do Mizukage, também possui a liberação das trevas Kekkei Genkai. No entanto, ao contrário do Mizukage, sua liberação das trevas é limitada a propósitos sensoriais e não consegue absorver chakra da maneira surpreendente que o Mizukage consegue. A razão é simples, Kekkei Genkai é apenas uma base, e seu potencial depende inteiramente do talento individual. É como despertar o Sharingan, algumas pessoas desbloqueiam 2 Tomoe em um instante após verem seu melhor amigo ferido, enquanto outras testemunham seu clã inteiro sendo massacrado, assistem várias vezes, entram em colapso mental e então, relutantemente, despertam um único Tomoe. Ainda assim, seja 1 ou 2 Tomoe, é uma conquista. Os verdadeiramente lamentáveis são aqueles que nunca o despertam. Voltando à luta, a técnica de liberação de terra não era apenas poderosa, ela cobria uma área enorme. Kakuzu saltou para trás com toda a sua força, saltando repetidamente sobre a superfície da água até finalmente dissipar a força do ataque. O deslizamento de terra se transformou em um vasto pântano, fundindo-se lentamente com a água. Assim que Kakuzu se firmou na água, o som do vento forte encheu seus ouvidos. Jovem, é só isso que você tem? O Mizukage apareceu atrás de Kakuzu com um único movimento de corpo e um sorriso irônico no rosto. Como um dos líderes que puseram fim à era dos estados combatentes, o Mizukage carregava consigo seu próprio orgulho. Kakuzu não respondeu à provocação. Em vez disso, girou bruscamente, seu braço chicoteando como um chicote enquanto desferia um soco direto na cabeça do Mizukage. Sua pele endurecida brilhava ameaçadoramente enquanto... Liberação de terra. Técnica de endurecimento ativada. Onk. O Mizukage bufou com desdém e levantou a mão direita. Bate.
O choque de punhos e palmas ecoou pelo lago, mas a esperada explosão de poder não veio. Os olhos aguçados de Kakuzu notaram algo. Chakra fluía rapidamente de seu braço endurecido para a palma da mão do Mizukage. O brilho negro de sua pele endurecida desapareceu gradualmente, transferindo-se para a mão do Mizukage. Então essa é a sensação de um soco de liberação de terra. Endurecido? O Mizukage riu baixinho, recolhendo o braço e transformando a palma da mão em um punho. Ah! Com um grito, o Mizukage lançou um contra-ataque. Respingo. Kakuzu foi arremessado para trás, com água espirrando em todas as direções. Ele finalmente parou após recuar dezenas de metros, abaixando os braços que havia erguido para se proteger. Do outro lado do lago, o Mizukage permaneceu imperturbável, seu rosto marcado e irradiando um ar de diversão desdenhosa. Não sei qual a sua ligação com Konoha, disse o Mizukage friamente, mas não me importo em capturá-lo primeiro e usá-lo como alavanca em negociações. Se você se revelar inútil, vir para Kirigakure e falar bobagem será uma decisão da qual se arrependerá pelo resto da vida. O peso de suas palavras, combinado com a aura opressiva que ele exalava, tornava a tensão no campo de batalha palpável. Kakuzu se endireitou, com um sorriso autodepreciativo aparecendo no canto da boca. Todos sabem que o primeiro Hokage foi aclamado como Deus Shinobi, o mais forte do mundo ninja. No entanto, as pessoas frequentemente ignoram os outros fundadores. Cada Hokage que criou uma vila durante a era dos estados combatentes não era fraco. Eles não teriam sobrevivido de outra forma. Observando o comportamento confiante do Mizukage, ficou claro que ele estava subestimando Kakuzu. Parece que você está me subestimando. Kakuzu agarrou seu casaco com a mão esquerda e o arrancou. O casaco voou pelo ar antes de pousar na água. Jovem, não aguenta mais se conter, né? Mostre para esse velho do que você é realmente capaz. O Mizukage, já na casa dos 60 anos, não teve problema em se dirigir a Kakuzu ainda jovem. Abrindo ligeiramente os pés, preparou-se para um confronto com toda a sua força. Você é um homem que carrega o título de Kage. Qualquer coisa menos que o seu melhor seria um insulto, respondeu Kakuzu calmamente. Tirar o casaco revelou o corpo de Kakuzu, seus músculos ondulando com uma força mal contida. Fazia muito tempo que ele não liberava toda a sua força. Hoje parecia a oportunidade perfeita. Os fios dentro do corpo de Kakuzu começaram a se romper, revelando fissuras enormes em sua pele. Os fios negros que estavam adormecidos surgiram, espalhando-se rapidamente por seu corpo. Ele estava prestes a revelar a forma definitiva de seu medo do rancor da terra. Ao contrário da linha do tempo original, Kakuzu agora controlava 6 corações. O design de sua forma havia sido modificado para se adequar ao seu gosto pessoal. À medida que seu estado completamente transformado tomava forma, a expressão do Mizukage tornou-se séria. Seu corpo se abaixou ligeiramente, sua postura se tornando mais estável enquanto ele se preparava. A forma diante dele era aterrorizante. Fios negros formavam 2 asas enormes que se estendiam das costas de Kakuzu, cada uma adornada com 5 máscaras de cores diferentes. A força vital que emanava das máscaras era inconfundível. Incluindo o próprio Kakuzu, 6 pares de olhos se fixaram no Mizukage com intenção mortal. Jovem, parece que você não é um homem comum, murmurou Mizukage, com a zombaria desaparecendo de sua voz, substituída pela solenidade. Kakuzu deu um sorriso irônico, lançando um olhar de soslaio para suas asas. Não tinha certeza se o design era impressionante, mas era sem dúvida funcional. Mudando ligeiramente o peso do corpo, Kakuzu se preparou para atacar. Uma kunai surgiu em sua mão. Com um movimento casual, foi arremessada em direção ao Mizukage, cortando o ar como uma lâmina afiada. Ao mesmo tempo, as mãos de Kakuzu formaram selos, completando sua técnica. Jutsu do clone das sombras de Shuriken. Svi svi svi. As kunai no ar se multiplicaram, uma se tornando 2, 2 se tornando 4, 4 se tornando 8. Em um segundo, um total de 64 kunai foram lançadas em direção ao Mizukage como uma tempestade mortal. Mas não parou por aí. As 5 máscaras nos ombros de Kakuzu abriram suas bocas simultaneamente. Estilo fogo, chama. Estilo vento, dano por pressão. Chamas violentas irromperam, misturando-se a fortes rajadas de vento. O fogo, alimentado pelo vento, rugia como um leão selvagem, abrindo suas enormes mandíbulas e avançando em direção ao Mizukage Byakuren com força avassaladora. Enquanto isso, outra máscara liberou seu poder. Estilo relâmpago, falsa escuridão. Estilo água, onda cortante de água. Uma colossal fera elétrica avançou pelo ar, seu rugido estrondoso acompanhado por uma lâmina de água cortante que cortava tudo em seu caminho. Combinadas, o resultado era uma lâmina de água enorme e imparável, afiada o suficiente para perfurar qualquer coisa. Finalmente, da superfície do lago, uma construção de terra em forma de cabeça emergiu. Liberação da terra, projétil do dragão da terra. Inúmeros aglomerados de lama saíam como uma tempestade torrencial. 6 diferentes naturezas de chakra foram liberadas de uma só vez, criando uma devastadora enxurrada de ataques. De uma perspectiva aérea, o ninjutsu combinado cobriu quase metade da superfície do lago com energia destrutiva. À medida que esse momento catastrófico se desenrolava, o céu antes limpo da terra da água foi envolto em nuvens escuras. O dia antes brilhante subitamente escureceu, como se os próprios céus estivessem reagindo ao caos. Diante de um ataque tão devastador, a maioria dos shinobi comuns não teria como escapar, nem para onde correr, nem para se esconder. Os olhos do Mizukage refletiram o caleidoscópio de destruição elemental que se aproximava. Por um breve momento, a cicatriz sob seu olho se contraiu involuntariamente. Para ser honesto, ele estava começando a entrar em pânico. Capítulo 75. O aparecimento do Três Caudas. O campo de batalha era um caos. Explosões ondulavam pela paisagem em um ataque implacável e massivo.
Foi uma demonstração avassaladora de poder que não deixou brechas para fuga ou alívio. Para o Mizukage, essa não era uma visão estranha. Ele havia testemunhado um poder de fogo tão avassalador durante o período dos reinos combatentes, onde batalhas eram travadas entre clãs e campos se transformavam em infernos de destruição. Mas aquelas eram guerras, um esforço coletivo em que ele não era o único alvo do ataque. Agora, porém, essa barragem implacável de jutsus estava sendo desencadeada por um único homem, Kakuzu. A compreensão atingiu Mizukage como uma onda. Este jovem não era um oponente comum. No entanto, reconhecer a força de um inimigo não significava se render. O Mizukage Byakuren ergueu a mão com a palma voltada para a tempestade de ataques que se aproximava. Não subestime o Mizukage. Ele rugiu. Liberação sombria, explosão de aniquilação amaldiçoada. Uma forte luz vermelha irrompeu do buraco em sua palma, e uma enorme onda de choque surgiu, enfrentando de frente os ataques multielementares de Kakuzu. Bum, bum, bum. A colisão desencadeou uma explosão que abalou a terra. Ondas imponentes irromperam, quebrando-se contra a costa como tapas ensurdecedores. As torrentes furiosas submergiram a ilha, sua ferocidade como uma fera de uma enchente rompendo sua represa. O chão tremeu, as montanhas gemeram e a pequena ilha tremeu sob a força tremenda. Apesar do espetáculo, a batalha entre Kakuzu e o Mizukage estava longe de terminar. Kakuzu saltou alto no ar, seu olhar penetrante atravessando as espessas nuvens de fumaça. Abaixo, o Mizukage inclinou a cabeça para cima, encarando Kakuzu. A liberação de trevas do Mizukage de fato anulou parte do ataque dos 6 elementos, mas não foi o suficiente para eliminá-lo completamente. Parte do chakra rompeu a barreira e o atingiu diretamente. Imperturbável, o Mizukage absorveu a energia residual com sua liberação de trevas. Agora, com a palma da mão ainda brilhando ameaçadoramente, o Mizukage sorriu, sua voz baixa e provocante. Vem até mim. Os olhos de Kakuzu ardiam de desejo de lutar. Era um confronto de titãs, uma luta até o fim. E que melhor maneira de resolver isso do que com um duelo de jutsus? A energia elemental irrompeu mais uma vez quando as 5 máscaras de Kakuzu rugiram para a vida. Fogo, água, vento, terra e relâmpago avançaram como balas de canhão, encontrando a liberação de trevas do Mizukage em uma colisão cataclísmica. Bum! O céu escureceu enquanto fumaça negra subia em espiral no ar, cada detonação mais alta e destrutiva que a anterior. Nenhum dos lutadores demonstrou intenção de recuar. Para um ninja, dar tudo de si para derrotar o inimigo era uma lei inquebrável. A batalha se arrastou por horas. O lago outrora imaculado era agora um deserto. Madeira estilhaçada e animais mortos cobriam a água, tornando-a turva. O solo apresentava inúmeras cicatrizes, crateras, pedras estilhaçadas e terra carbonizada. Chamas queimavam em troncos quebrados, suas brasas reduzindo lentamente a madeira a cinzas. Do céu, a pequena ilha parecia um campo de batalha devastado pela guerra. Kakuzu ofegava pesadamente, o peito subindo e descendo enquanto suor e água pingavam de seu corpo encharcado. Seus olhos injetados de sangue se fixaram no Mizukage, cujos braços agora pendiam ao lado do corpo. Os músculos do Mizukage pareciam enrugados, e tênues fios de fumaça subiam de suas palmas. Você ainda tem mais algum truque? Byakuren perguntou asperamente, com um tom desafiador apesar da exaustão. Kakuzu forçou a respiração a se estabilizar enquanto respondia friamente. Sua liberação das trevas é impressionante, Mizukage. Mas eu me pergunto, quantos ataques a mais você consegue absorver? Ele não estava errado. No mundo do ninjutsu, a liberação das trevas era uma habilidade aterrorizante, que devorava chakra como uma fera insaciável. Mas nenhum jutsu era ilimitado. Esmagar o Mizukage com um ataque poderoso demais para ser absorvido era a única solução. E no entanto, essa batalha prolongada provou uma coisa. O homem que ostentava o título de primeiro Mizukage não era fraco. Ele era uma verdadeira potência de nível Kage. O Mizukage respirou fundo, recompondo-se. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso irônico. Seus ataques são fortes, mas eu consigo absorver todos eles. Se você é homem, prove. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Kakuzu riu embora seus olhos permanecessem afiados. Que provocação desajeitada, ele murmurou. Ele percebeu que o Mizukage estava em dificuldades. Talvez se arrependesse de ter vindo para cá com tão poucos aliados. De qualquer forma, o duelo só terminaria quando um deles caísse. A batalha prosseguia implacavelmente. A comoção era tão intensa que provavelmente já havia chegado aos ouvidos de Kirigakuri. Em pouco tempo, um grande contingente de shinobi de Kirigakuri sem dúvida chegaria. Nesse ponto, Kakuzu não teria chance de escapar. Mizukage, se eu quisesse ir embora, você não seria capaz de me impedir. Uf, seu covarde inútil. Se você é homem, me enfrente aqui e resolva isso com a sua vida. A expressão do Mizukage escureceu enquanto ele gritava essas palavras com uma resolução férrea, como se estivesse preparado para um confronto final. Kakuzu ergueu uma sobrancelha. Este Mizukage era realmente insuportável. Não só a viagem a Kirigakuri custará a Kakuzu uma perda de 30 milhões de RY, como agora o homem estava questionando abertamente sua masculinidade. Irritante. Enquanto Kakuzu debatia se deveria engolir seu orgulho e recuar, deixando temporariamente de lado a dor de sua perda financeira, o chão sob ele tremeu violentamente. Uá! Bum! Tanto Kakuzu quanto o Mizukage balançavam instavelmente enquanto a superfície do lago começava a ondular e subir, formando ondas tão altas quanto montanhas. Era estranho. Ambos haviam parado de lutar devido à exaustão. Então de onde vinha essa onda avassaladora de chakra? Kakuzu podia senti-la distintamente. Esse chakra não era apenas forte, era colossal.
Sua mera presença já dominava todo o lago. No centro do lago, uma enorme sombra negra começou a emergir, fraca, mas inconfundível. A figura enorme surgiu rapidamente, rompendo a superfície da água com um rugido explosivo. Colidir. Uma onda gigantesca irrompeu quando a água caiu em cascata de sua forma maciça, como grãos de areia deslizando de um penhasco. A criatura levantou a cabeça em direção ao céu. Rugido, rugido, rugido. A própria terra tremeu sob os gritos ensurdecedores e bestiais que sacudiam os céus. A figura colossal ocupava quase um quarto da superfície do lago. Sua armadura branca e pontiaguda brilhava ameaçadoramente, e as 3 caudas de ferro em suas costas se agitavam com imensa força. Bam, bam, bam. A água se agitava violentamente com grandes volumes invadindo a terra ao redor. Se aquilo fosse o oceano em vez de um lago, cada movimento de sua cauda teria desencadeado um pequeno tsunami. Este era o 3 caudas, Izobu, uma massa viva de imenso chakra. Kakuzu permaneceu na superfície do lago, observando calmamente a fera imponente. Como pôde se esquecer? Aquele era o habitat do 3 caudas, seu santuário conquistado com muito esforço após se libertar do cativeiro anterior. Seus ataques imprudentes anteriores provavelmente perturbaram a paz de Izobu, agitando a fera até que ela não pudesse mais suportar. O Mizukage Byakuren encarou sombriamente a figura colossal do 3 caudas. Uma sombra cruzou as feições marcadas por cicatrizes em seu rosto. Foi por causa daquela besta miserável que todo aquele caos se desenrolou, custando-lhe tantos subordinados. Mas não adiantava reclamar agora. Byakuren era um homem pragmático. Ele desviou o olhar do 3 caudas e olhou para Kakuzu. Era preciso lidar com o 3 caudas. Kakuzu também não podia escapar. Byakuren rapidamente elaborou um plano. Usar o 3 caudas para deter Kakuzu, impedindo de escapar com muita facilidade. Assim que os reforços de Kirigakuri chegassem, o 3 caudas seria selado e Kakuzu encontraria seu fim. Kakuzu, no entanto, não teve problemas em perceber o brilho de malícia nos olhos do Mizukage. Esse velho me enganou em 30 milhões e ainda ousa agir de forma tão arrogante? O olhar de Kakuzu pousou brevemente na palma da mão de Byakuren que emitia fumaça e na subida e descida irregular de seu peito, antes de um leve sorriso se espalhar por seu rosto. Uma kunai surgiu em sua mão, envolta em um explosivo. Os músculos de seu braço se dilataram enquanto ele arremessava a arma com uma força tremenda. Shuriken Jutsu. A kunai voou em direção ao 3 caudas, atingindo sua forma enorme com precisão. Esse cara é um idiota? Byakuren não pôde deixar de zombar da atitude de Kakuzu. Ele planejava usar o 3 caudas para detê-lo, mas parecia que Kakuzu havia provocado a fera de bom grado, poupando-o do trabalho. O resultado foi exatamente como Byakuren esperava. Bum! A etiqueta explosiva detonou perto da cabeça do 3 caudas, envolvendo a área em uma espessa fumaça preta. Quando a fumaça se dissipou, o 3 caudas abriu os olhos, agora ardendo de fúria selvagem. Roar! A fúria do 3 caudas explodiu como uma onda gigante, sacudindo os céus e a terra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Técnica Suprema. Esmagando a Bijudama com as mãos. Por que as bestas com cauda assombram os pesadelos de tanto shinobi? Não é apenas por causa de suas reservas aparentemente infinitas de chakra, mas também por causa de suas formas colossais e opressivas. Para uma besta com cauda, esmagar um humano é tão fácil quanto um humano pisar em uma formiga. Esse desespero avassalador, diante de uma força tão vasta e imparável, é a fonte da inquietação de inúmeros shinobi. Que dano uma shuriken ou uma etiqueta explosiva poderiam causar a tal criatura? Provavelmente nada mais do que uma leve coceira. É claro que tais ações muitas vezes são mais uma provocação para desviar a atenção do que uma tentativa séria de causar dano. O 3 caudas fixou seu único olho esquerdo aberto em Kakuzu. Talvez devido à sua personalidade peculiar, ou por algum outro motivo, o 3 caudas manteve apenas um olho aberto enquanto erguia uma mão enorme, golpeando-a com força como uma ventania impulsionada por um furacão. Estrondo. A superfície do lago irrompeu em ondas imponentes, quebrando implacavelmente contra as árvores e rochas da costa. Em meio às torrentes, Kakuzu não recuou. Em vez disso, manobrou para o lado, avançando em direção ao 3 caudas enquanto formava selos de mão com velocidade treinada. Estilo terra, rio com fluxo de terra. Uma torrente de lama irrompeu da posição de Kakuzu, avançando em direção ao rosto maciço do 3 caudas. O estilo terra era naturalmente vantajoso contra o estilo água, e para o 3 caudas aquático, esse ataque deveria ter representado uma ameaça significativa. Mas dessa vez, seja pela diminuição do chakra de Kakuzu ou por algum outro motivo, o ataque pareceu sem graça. Espirro. O ataque de lama atingiu o rosto do 3 caudas como uma bola de catarro amarela e pegajosa. Esse cara perdeu o juízo? O Mizukage riu abertamente, achando as ações de Kakuzu igualmente tolas e cômicas. Usar um jutsu tão fraco contra uma besta com cauda, que absurdo. Embora o ataque não tivesse poder, seu insulto era inegável. Finalmente o 3 caudas enlouqueceu. A enorme fera se ergueu, fazendo as águas ao seu redor tremerem. Seu corpo enorme pulsava com chakra, reunindo-se em sua boca em fluxos rodopiantes de vermelho e azul, energia destrutiva em sua forma mais pura. Mesmo à distância, era possível sentir a pura força aniquiladora contida na Bijudama em formação. Se liberada, até cadeias de montanhas imponentes ruiriam em seu rastro. Kakuzu abaixou as mãos e abandonou a postura provocadora anterior. A energia opressiva da Bijudama estava totalmente formada. Era uma sentença de morte que ele não podia se dar ao luxo de encarar de frente.
Girando, Kakuzu correu pela água, com chakra jorrando de seus pés enquanto ele fugia. Ah, então o cérebro dele não está completamente quebrado. Pelo menos ele sabe correr. O Mizukage zombou, seu respeito anterior pela força de Kakuzu se esvaindo diante de sua aparente loucura. No entanto, não era hora de remoer tais pensamentos. A enorme quantidade de chakra dentro da Bijudama era avassaladora. O Mizukage sabia que era melhor não ficar em seu caminho e se preparou para recuar. Quando ele estava prestes a executar uma técnica de cintilação corporal, ele notou Kakuzu avançando diretamente em sua direção. O que você está fazendo? A voz do Mizukage era áspera e hostil, alta o suficiente para Kakuzu ouvir. Mas Kakuzu não respondeu, apenas avançando como uma tempestade silenciosa. Algo clicou nos instintos do Mizukage, uma sensação arrepiante de destruição iminente. Esse desgraçado. Antes que o Mizukage pudesse concluir seu pensamento, tentáculos negros da técnica Medo do Rancor da Terra de Kakuzu irromperam da água, envolvendo firmemente suas pernas. Caramba! O Mizukage praguejou curvando-se e canalizando o chakra para as mãos a fim de cortar os fios. Mas Kakuzu não o deixaria conseguir tão facilmente. Num piscar de olhos, Kakuzu apareceu atrás dele, com seus tentáculos se retraindo enquanto ele retomava sua forma normal. Kakuzu agarrou Mizukage pelos ombros, mantendo-o firmemente no lugar. Mizukage-sama, olhe para frente. A voz de Kakuzu era calma, quase distante. O Mizukage olhou para frente e sua visão periférica captou o olhar enfurecido e injetado de sangue do Três Caudas, fixo em sua posição. Ou melhor, em Kakuzu, que havia garantido que o Mizukage estivesse preso a ele. Seu lunático! Me solta! Os cabelos brancos do Mizukage se arrepiaram, sua fúria e terror se misturavam em igual medida. As ações de Kakuzu eram mais do que imprudentes, eram pura loucura. Enquanto a Bijudama avançava em sua direção como um meteoro, o Mizukage lutava em vão para se libertar. Os fios que o prendiam só se apertavam ainda mais. Kakuzu, sempre calmo, falou novamente. Mizukage-sama, se você é um homem de verdade, não corra. Use sua liberação de trevas para absorvê-lo. Seu desgraçado. O rugido do Mizukage era repleto de raiva e desespero, seus olhos injetados de sangue e sua respiração ofegante. Ele não queria nada além de escapar daquele lunático. Mas não havia tempo. Estrondo. A Bijudama detonou com um clarão ofuscante, sua força explosiva engolindo tudo em seu caminho. O céu escureceu e a superfície do lago ondulou com as consequências da onda de choque. No último momento, o Mizukage seguiu a sugestão de Kakuzu, levantando as mãos e liberando sua liberação de escuridão para absorver a energia recebida. Quando a explosão diminuiu, restou apenas a devastação, uma cena de caos e destruição. Se alguém tivesse testemunhado esse momento, certamente o teria registrado nos anais da história. O Mizukage, o fundador de Kirigakure e um shinobi lendário que encerrou o período dos reinos combatentes, tinha acabado de esmagar uma Bijudama com as próprias mãos. Capítulo 77. Mesmo como um fantasma, as dívidas devem ser pagas. Um verdadeiro guerreiro ousa enfrentar o poder avassalador das bestas com cauda e enfrentar o perigo de ser completamente destruído. Assim como aqueles dois homens de Konoha que viajaram grandes distâncias para capturar todas as 9 bestas com cauda como se fossem nada mais do que filhotes. Em gerações posteriores, outro herói destemido certa vez repeliu uma Bijudama como se fosse uma bola de tênis. Momentos como esses, sejam do passado ou do futuro, são lendários e destinados a entrar para a história, reverenciados por inúmeras gerações. Mas agora, outro milagre havia acontecido. As águas do lago estavam fumegantes, com nuvens de fumaça subindo pelo ar. A simples evaporação de uma massa de água tão grande era uma prova da força devastadora da Bijudama. No centro do lago, porém, estava um homem decidido. Seus cabelos estavam desgrenhados, seu rosto coberto de sujeira e suas roupas estavam em farrapos ao redor. Seus músculos estavam murchando até os ossos, expondo manchas brancas, enquanto sua expressão oscilava à beira do colapso. A respiração ofegante o atormentava. Seu corpo era tão frágil que até uma rajada de vento poderia derrubá-lo. Momentos atrás, a enorme Bijudama foi dividida entre ele e Kakuzu, cada um suportando metade de sua força devastadora. O primeiro Mizukage, Byakuren, havia absorvido desesperadamente o chakra avassalador da bomba. Ao contrário de um certo sucessor trágico de Kirigakure, Byakuren conseguiu enfrentar o ataque de frente, absorvendo uma parte significativa de sua energia. Embora seu estado desgrenhado e respiração irregular dissessem muito sobre o preço que isso custou, a sobrevivência de Byakuren era uma prova irrefutável de sua força. Se Byakuren não tivesse sido enfraquecido pela batalha extenuante contra Kakuzu anteriormente, ele poderia ter absorvido completamente a Bijudama com sua maestria. Ousar chamar bestas com cauda de meras bestas, tamanha era a confiança do Mizukage. Sua força não podia ser subestimada. Mas o Mizukage estava em um estado terrível. O chakra colossal da Bijudama havia ultrapassado seus limites, rompendo seus meridianos. Embora ainda vivo, ele era pouco mais que um cadáver ambulante. Byakuren levantou a cabeça com grande esforço, seus dentes restantes batendo enquanto ele olhava feio para o Sambi. Eu devo deixar este lugar. Esse pensamento ecoou em sua mente. Se o Sambi liberasse outra Bijudama, seria o seu fim. Arrastando seu corpo machucado, Byakuren tentou se virar. Mas naquele instante, Shiuro! Um grito agudo e penetrante soou. Os olhos de Byakuren se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para a superfície do lago. Chiar! Correntes elétricas crepitavam violentamente, entorpecendo seus tornozelos com uma dor excruciante. O que é isso? Seus olhos se abriram de repente, e seus sentidos restantes detectaram um poderoso jutsu vindo em sua direção, vindo debaixo da água.
Ele tentou se esquivar, mas em seu estado atual, mal conseguindo andar para frente, não havia escapatória. Uma lança de raio perfurou seu abdômen. O corpo de Byakuren convulsionou, seu corpo curvado tremia. Lentamente, seu olhar se voltou para a figura que emergia da água. Era Kakuzu. O jutsu era sua devastadora liberação de relâmpagos, lança da falsa escuridão. O próprio corpo de Kakuzu se contraía devido ao esforço, mas não havia nenhum sinal de ferimento visível. Você. O corpo de Byakuren ficou tenso, sua mente fragmentada lutava para processar o que estava acontecendo. Ele queria falar, mas não tinha forças para formular as palavras. Em vez disso, seu olhar pousou em uma massa flutuante de fios negros na superfície da água. Você está se perguntando sobre isso, não é? Disse Kakuzu, sua respiração se estabilizando enquanto seus olhos aguçados seguiam a linha de visão de Byakuren. Debaixo daquele fio negro, jazem os restos de um coração de liberação de água que adquiri de Takigakure. Suas palavras continham tanto fatos frios quanto uma leve reminiscência. Anos atrás, Kakuzu havia roubado aquele coração de Shiba Mei, o capitão do primeiro esquadrão de Takigakure. Naquela época, ele achava que Mei não estava à altura e planejava substituí-lo logo após deixar a vila. Mas encontrar um substituto adequado era mais fácil na teoria do que na prática. Além disso, alguém como Tobirama Senju teria sido o candidato ideal, mas derrotá-lo estava fora de questão. E assim, o coração permaneceu. Até hoje. Diante da Bijudama, Kakuzu não teve escolha a não ser sacrificá-lo. Mas agora, fios negros do medo do rancor da terra de Kakuzu dispararam, entrelaçando rapidamente o corpo inteiro de Byakuren. A técnica exigia que o coração fosse retirado de uma vítima viva. Se o alvo morresse primeiro, o processo falharia. Os fios negros se moviam com precisão cirúrgica, penetrando no corpo de Byakuren e extraindo o que Kakuzu procurava antes de retornar a ele. Naquele momento, os 4 corações restantes de Kakuzu deram boas-vindas a um novo companheiro. Enquanto o sangue do coração recém-reivindicado corria pelas veias de Kakuzu, um brilho de luz dourada brilhou em seus olhos. Nesse ponto, o poder e o chakra de Kakuzu já haviam atingido o nível de 5 jonins de elite combinados, além de um especialista de nível Kage. O poder crescente percorreu todo o seu corpo, e seu chakra se reabasteceu rapidamente. Levantando o braço e cerrando o punho, ele pôde sentir o fluxo infinito de força. Essa era a verdadeira base da segurança de um ninja, a chave para a imortalidade de Kakuzu e a sensação mais emocionante de todas. Respirando fundo, Kakuzu sentiu uma clareza e um vigor como nunca havia experimentado. Seu humor era ousado e expansivo, embora ainda houvesse uma coisa que o deixava ligeiramente insatisfeito. Embora ele tenha absorvido a maestria vitalícia da liberação de água do primeiro Mizukage, juntamente com uma grande quantidade de chakra, parecia que ele não havia despertado a Kekkei Genkai da liberação de trevas. Pensando bem, fazia sentido. Se a técnica do medo do rancor da terra realmente tivesse o poder de capturar a Kekkei Genkai, então Kakuzu seria uma versão ainda mais completa da Iruko da história original. Mas isso não importava. Agora que a técnica proibida da Quimera estava em suas mãos, Kakuzu já havia elaborado um plano básico em sua mente para despertar a liberação das trevas. Sem demora, Kakuzu agachou-se, deitando o corpo do Mizukage na superfície da água. Estendendo a mão para trás, recuperou um pergaminho preso à cintura. O pergaminho não era particularmente grande, cerca de 30 a 40 centímetros de largura e vários metros de comprimento quando totalmente aberto. Ao abri-lo, várias runas de selamento apareceram, intrincadamente desenhadas em sua superfície. Ajustando o corpo do Mizukage para que ficasse sobre o pergaminho, Kakuzu rapidamente formou uma série de selos de mão. Por fim, colocou uma das mãos sobre o centro do conjunto de selos. Selar, soltar. Com seu comando, as runas no pergaminho explodiram em uma nuvem de fumaça branca. Bang! A fumaça subiu em forma de onda, saindo do pergaminho e indo em direção à testa de Kakuzu. Momentos depois, a fumaça se dissipou e, junto com ela, o corpo do Mizukage Byakuren desapareceu por completo. Fechando o pergaminho com eficiência praticada, Kakuzu olhou para o pergaminho hermeticamente fechado em sua mão. Por um breve momento, a irritação passou por seu rosto. Mesmo tendo reivindicado o coração e o poder de Byakuren, Kakuzu nunca conseguia esquecer um fato crucial. Aquele bastardo havia engolido 30 milhões de ryu do seu dinheiro, e não havia chance de recuperá-los. Mas Kakuzu não ia deixar passar, nem pensar. Mesmo que Byakuren tivesse que se esforçar ao máximo como um fantasma na vida após a morte, era melhor que ele desembolsasse até a última moeda. Capítulo 78. A besta invocada que se alimenta de fogo. Kakuzu enrolou o pergaminho e olhou para frente. Não havia se esquecido da criatura enorme que o encarava, com seus olhos predatórios fixos nele. Antes, suas ações distraídas haviam sido um sinal de desrespeito. Agora, Kakuzu concentrava toda a sua atenção no inimigo colossal à sua frente. Rugido. O Três Caudas soltou um rugido de fazer tremer a terra, ainda furioso com o cuspe que Kakuzu audaciosamente lançara nele antes. Enquanto seu rugido ecoava, uma onda avassaladora de chakra irrompeu, vermelho e azul se entrelaçando numa proporção de 2:8, fundindo-se em uma esfera perfeitamente equilibrada. Uma nova Bijudama se formou em seu núcleo. O vento uivava descontroladamente, fazendo os cabelos de Kakuzu voarem em todas as direções. A superfície da água se agitava violentamente, as ondas quebrando em um caos implacável. Diante de um poder tão aterrorizante, Kakuzu ousaria enfrentar o ataque de frente? Claro que não. A única razão pela qual ele havia sacrificado um coração antes para guiar a Bijudama era para garantir a morte do Mizukage. Kakuzu não possuía força para se igualar a Shirama Senju, nem compartilhava do mesmo infortúnio que o Mizukage, e certamente lhe faltava coragem imprudente. Então, não, ele não aceitaria o golpe de frente. Só um tolo aceitaria. Com as mãos cruzadas à frente, Kakuzu criou mais de 100 clones de sombra que se espalharam em diferentes direções.
Se conseguisse alterar a trajetória da bijudama, mesmo que apenas um pouco, poderia sobreviver às ondas de choque e retaliar com eficácia. Sua estratégia era clara, e não demorou muito para que Kakuzu assumisse o controle do ritmo da batalha. O duelo entre Kakuzu e o Três Caudas se tornou um confronto rápido de poder e inteligência. Horas se passaram. À distância, a ilha estava envolta em uma espessa fumaça preta. Mas de perto, a cena era ainda mais chocante. A ilha inteira estava crivada de crateras enormes. A barragem implacável de bijudamas havia transformado a paisagem irreconhecível. Quando os ilhéus deslocados finalmente retornassem, provavelmente ficariam perplexos ao descobrir que seu lar havia desaparecido. A ilha, agora devastada e afundando, estava sendo gradualmente engolida pelo mar. Era apenas uma questão de tempo até que os restos de seus lares se juntassem às profundezas do oceano. Claro, nada disso preocupava Kakuzu. Afinal, esse projeto de demolição havia sido supervisionado pessoalmente pelo Mizukage. Kakuzu estava apenas dando uma mãozinha. Quanto à indenização dos ilhéus, Kakuzu apoiou-os incondicionalmente na busca por reparação junto a Kirigakuri. A vila certamente estaria agitada nos próximos dias. Mas isso era tudo para depois. Por enquanto, Kakuzu permanecia na água, encharcado, encarando Três Caudas enquanto este se preparava para outro ataque. O espetáculo da batalha era inegável, exibindo as imensas reservas de chakra de uma besta com cauda. No entanto, além da enxurrada de bijudamas, das 5 transformações da natureza de Kakuzu e de algumas técnicas proibidas, não houve muita variedade na luta. O Três Caudas era uma besta com cauda, mas suas fraquezas gritantes eram evidentes. Seu tamanho o tornava desajeitado e difícil de manejar. Seu volume era mais um obstáculo do que uma vantagem, impossibilitando de manobrar com eficiência. Caso enfrentasse ataques de múltiplas direções, seu corpo semelhante ao de uma tartaruga tornava quase impossível uma resposta eficiente. Suas costas expostas, exceto pelo ocasional golpe defensivo de suas 3 caudas, eram uma vulnerabilidade gritante. Essa aparente falha sempre foi o calcanhar de Aquiles do Três Caudas. Seu físico desajeitado confinava em grande parte a água, tornando um dos menos impressionantes entre as bestas com cauda. Considere seus pares. O 9 Caudas, ágil e feroz, poderia devastar regiões inteiras com seu poder. O 8 Caudas poderia destruir uma floresta em um instante. O 7 Caudas, ele podia voar. Até mesmo Cauda Mágica Shukaku, apesar de seu tamanho similar, era o governante indiscutível do deserto e frequentemente entrava em confronto com a 9 Caudas com confiança descarada. Em contraste, o 3 Caudas não tinha domínio nem mesmo na água. Embora possuísse vastas reservas de chakra, seu tamanho prejudicava sua eficácia em combate, uma realidade trágica. No entanto, essa desvantagem inerente não era totalmente intransponível. Se o 3 Caudas fosse selado dentro de um Jinchuriki, ele poderia usar a agilidade de um corpo humano para compensar sua estrutura desajeitada. Um 3 Caudas encolhido seria, sem dúvida, um inimigo muito mais formidável. Kakuzu ainda se lembrava de como, na história original, um 3 Caudas mais magro derrotou sem esforço um jovem shinobi chamado Juzo em sua estreia. Mas o 3 Caudas em sua forma atual representava pouca ameaça para Kakuzu. Apesar de suas imensas reservas de chakra, sua lentidão o tornava um oponente controlável. Mesmo assim, Kakuzu não tinha intenção de subjugar a besta com cauda hoje. Para começar, suas reservas de chakra estavam bastante esgotadas após a luta anterior com Byakuren. Embora ele tivesse recuperado um pouco de energia, não era o suficiente. Em segundo lugar, este ainda era território de Kirigakuri, e Kakuzu acabará de matar seu Mizukage. Era apenas uma questão de tempo até que reforços chegassem em busca de vingança. Por fim, Kakuzu não possuía um método de selamento adequado. Embora carregasse pergaminhos de selamento, sua capacidade limitada era adequada apenas para itens menores, cadáveres, shuriken, kunai ou pertences pessoais, não algo tão grande quanto uma besta com cauda. Selar uma besta com cauda exigia um pergaminho enorme, como os que Hashirama e Madara usavam em suas batalhas. Claro, havia uma outra opção impraticável, tornar-se o Jinchuriki do Três Caudas? Kakuzu só conseguia zombar da ideia. Se ele fosse se tornar um Jinchuriki, por que se contentar com o Três Caudas? Tinha que ser o 10 Caudas ou nada. Só por esse motivo, enfrentar o Três Caudas hoje simplesmente não estava nos planos. Kakuzu dobrou os joelhos levemente e saltou com uma explosão de poder, planando pelo ar como uma flecha disparada da corda de um arco. Ele pousou firmemente sobre a enorme carapaça do Três Caudas. De pé sobre sua robusta carapaça, Kakuzu se viu refletindo sobre algo que lhe faltava. Depois de todos os seus anos no mundo ninja, ele nem sequer tinha uma besta de invocação. Era francamente um pouco constrangedor. Durante seu tempo em Konoha, ele notou que até mesmo pessoas como Hiruzen Sarutobi, um pirralho na época, conseguiam invocar Ema, o Rei Macaco. Mas a habilidade do clã Sarutobi de invocar Ema era uma habilidade herdada. Eles tinham um contrato de invocação com o clã Macaco que havia sido passado de geração em geração. Hiruzen Sarutobi havia nascido com o privilégio de invocar Ema, algo que a maioria das pessoas não conseguia reproduzir. Ainda assim, nem todos estavam contentes em aceitar seu destino. Veja Danzo Shimura, por exemplo. Ao ver Hiruzen com sua besta invocada, Danzo não estava disposto a ficar para trás. Kakuzu não tinha certeza de onde Danzo havia encontrado sua besta de invocação, mas se lembrou do dia em que Danzo a exibiu orgulhosamente na frente dele e de Tobirama. A fera, bem, tinha a tromba de um elefante, a cabeça de um porco, pernas de cachorro e um corpo que lembrava o de uma vaca. Em suma, era uma quimera bizarra de características que pareciam não combinar. Se não me falha a memória, chamava-se, sim, o Baku.
Sua aparência estranha era tão impressionante que enquanto Kakuzu e Tobirama tentavam conter o riso, o jovem Hiruzen não conseguiu se conter. Caiu na gargalhada, arrastando consigo Koharu Tatani e Omura Mitokado. O riso deles parecia quase zombeteiro, como se ridicularizassem Danzo por invocar algo de aparência tão absurda. Diante da risada de Hiruzen, Danzo fechou os olhos, abaixou a cabeça e cerrou os punhos com força. Ficou claro para Kakuzu que Danzo pensava que Hiruzen estava zombando dele, menosprezando-o, descartando-o como nada mais do que um perdedor. Todas essas emoções negativas giravam na mente de Danzo até que ele finalmente se irritou. Ele ergueu a cabeça e rugiu suas grandes ambições. Meu Baku um dia será tão alto quanto uma besta com cauda. Você pode dizer o mesmo? Meu Baku devorará tudo em seu caminho. Sua besta invocada consegue fazer isso? Meu Baku se banqueteia com o jutsu de liberação de fogo, consumindo chamas para se sustentar. O seu chega perto disso? Vocês não são nada. Como ousam me desafiar pelo título de Hokage? Kakuzu não fazia ideia se a explosão de Danzo era motivada por orgulho genuíno por sua besta de invocação ou simplesmente uma tentativa desesperada de evitar ser subestimado. De qualquer forma, isso deixou Kakuzu se sentindo mais do que um pouco constrangido. Capítulo 79. Ódio decorrente da mentoria. Para um ninja, uma fera invocada pode ser um recurso crucial em batalha. Já era hora de Kakuzu encontrar uma para si. Após o confronto com o Três Caudas hoje, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma fera invocada que complemente as habilidades de um ninja pode criar uma sinergia perfeita. Idealmente, ela preencheria as lacunas entre seus pontos fortes e fracos. Uma fera capaz de voar seria, sem dúvida, um divisor de águas, concedendo-lhe uma vantagem em altitudes elevadas que poucos ninjas conseguiriam neutralizar. Dos céus, ele poderia aprimorar sua evasão e criar inúmeras oportunidades de ataque. Esses pensamentos percorreram a mente de Kakuzu, formando uma resolução. Respirando fundo, ele afastou a ideia da mente por enquanto. O Três Caudas rugiu furiosamente, lançando 3 de suas enormes caudas na direção de Kakuzu. Num piscar de olhos, Kakuzu se esquivou do ataque. Uma cauda atingiu sua armadura reforçada com um estrondo metálico ensurdecedor. Enquanto Kakuzu corria através da enorme carapaça do Três Caudas, seus braços escureceram liberação de terra, jutsu de endurecimento. Ele concentrou sua força, canalizando-a para a mão direita. Kakuzu transformou a palma da mão em uma lâmina, mirando em um espinho saliente no casco da criatura. Estrondo. A colisão brusca de carne endurecida e armadura reverberou pelo ar. Kakuzu torceu o pulso e arrancou um fragmento da concha, um pedaço não maior que 1/3 da palma da mão. Já chega, murmurou ele, segurando o fragmento. Dentro dele estava o material genético do Três Caudas, um componente vital para seus planos. Saltando da fera, Kakuzu pousou na superfície da água com um estrondo, correndo para longe a uma velocidade incrível. Atrás dele, o Três Caudas rugiu de frustração, seu imenso chakra se fundindo em uma bijudama. Kakuzu olhou para trás brevemente, com um sorriso irônico no canto dos lábios. Eu já disse que não pretendia te derrubar hoje, murmurou ele. Guarde suas energias para o nosso próximo encontro. Fazendo um sinal com as mãos, Kakuzu convocou mais de 100 clones das sombras. Desta vez, o propósito deles não era mera distração. Vou deixar um presente de despedida, disse Kakuzu friamente. Os clones avançaram em direção ao Três Caudas com movimentos implacáveis. A fera pressentiu o perigo e bateu a cauda contra a superfície da água com força bruta. Ondas gigantescas se espalharam, dizimando muitos clones, mas alguns continuaram avançando, implacáveis. 10 clones alcançaram o corpo maciço da criatura. Com rápida precisão, retiraram etiquetas explosivas pré-preparadas, arremessando-as contra a fera enquanto teciam selos de mão. Etiquetas explosivas de multiplicação mútua. Os clones das sombras também podem executá-lo com eficiência. Bum, bum, bum. Um único explosivo poderia até fazer cócegas no Três Caudas, mas dezenas até centenas detonando simultaneamente. Essa era uma história completamente diferente. A criatura uivou de dor, abandonando sua bijudama. As explosões a deixaram se contorcendo, seus rugidos angustiados ecoando pela água. Enquanto isso, na parte sudoeste da Terra da Água, o continente central fervilhava de atividade. A Vila Oculta da Névoa, o coração do poder do país, estava aninhada ali. Ao contrário de muitas regiões da Terra da Água, os céus acima da Vila Oculta da Névoa costumavam ser limpos, oferecendo dias ensolarados durante quase metade do ano, apesar da reputação de neblina. Hoje era um dia assim. Sob o sol brilhante, os aldeões circulavam de um lado para o outro, carregando redes de pesca e embarcando em barcos nas docas. O tempo perfeito prometia uma pesca farta, e o riso enchia o ar enquanto os moradores conversavam animadamente. De repente, salpicos, salpicos, salpicos. O som de passos apressados batendo na água quebrou a atmosfera serena. Assustados, os aldeões se viraram e viram 2 ninjas uniformizados correndo pela água com expressões sombrias. O que está acontecendo? Alguém murmurou. Devido à sua geografia única, a Vila Oculta da Névoa possuía riachos fluindo por suas ruas, dando-lhe a aparência de uma cidade construída sobre a água. Para manter a ordem, a liderança da vila proibiu os ninjas de usar técnicas de caminhada sobre a água, exceto em emergências, pois isso perturbava o cotidiano dos moradores e causava alarme desnecessário. No entanto, ali estavam 2 ninjas correndo a toda velocidade, claramente desafiando essa regra. Os guardas patrulheiros pensaram em interceptá-los, mas congelaram quando reconheceram a dupla, Shuki e Mufu, discípulos do primeiro Mizukage. Sussurros se espalharam entre os guardas e os aldeões. Rumores de agitação dentro da liderança da aldeia circulavam há dias.
As expressões furiosas dos dois discípulos apenas alimentaram as suspeitas de que os rumores eram verdadeiros. No coração da vila oculta da névoa ficava o imponente escritório do Mizukage, um lugar de poder onde somente os oficiais de mais alto escalão podiam atuar. Dentro do grande escritório, um homem trajando uma túnica branca simples com mangas largas levantou-se da cadeira do Mizukage. Seus longos cabelos loiros estavam penteados para trás, e seus olhos finos brilhavam com uma autoridade serena. Um par de pequenos bigodes emoldurava sua boca. Todos, por favor, acalmem-se, disse ele, dirigindo-se aos anciãos reunidos da Terra da Água. Entendo suas preocupações e garanto que todas serão atendidas. A sala ficou em silêncio enquanto a atenção de todos era atraída por uma voz calma, porém autoritária. Todos, por favor, me escutem, disse Zuki Genjetsu, o Mizukage interino, com um tom autoritário porém suave. Ouvi falar do que aconteceu com suas casas. Foi uma tragédia realmente imprevista. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas antes de continuar. Mas não precisam se preocupar em perder suas casas. Darei uma ordem imediata para que a vila providencie acomodações para todos vocês. O que acham? Os aldeões que murmuravam ansiosamente acalmaram-se. Seus olhos brilharam de esperança. Seria mesmo verdade? Estariam prestes a mudar de ilhéus deslocados para residentes de Kirigakuri? Tudo parecia repentino demais, quase bom demais para ser verdade. Zuki Genjetsu observou suas reações atentamente, com um leve sorriso nos lábios. Então acrescentou: para aqueles que não desejam permanecer em Kirigakuri, a vila fornecerá uma compensação adequada. Fiquem tranquilos, enquanto forem cidadãos da Terra da Água, não abandonarei nenhum de vocês. No momento em que ele terminou, aplausos irromperam no escritório. Mizukage-sama é realmente um bom homem. Este é o Mizukage que sempre esperamos. Com um líder assim, Kirigakuri é abençoada, assim como a Terra da Água. A sala estava cheia de elogios, e Zuki Genjetsu se deleitava com a admiração deles, sem nunca vacilar em seu comportamento sereno. Mas assim que a atmosfera atingiu seu pico de harmonia, bam! A porta do escritório se abriu de repente quando duas figuras invadiram, irradiando fúria. A intrusão repentina assustou os aldeões que trocaram olhares confusos. Até o sorriso de Zuki Genjetsu vacilou ligeiramente, sua expressão se tornando mais séria. Tudo bem, disse ele, acenando para a multidão. Vocês todos fizeram uma longa jornada. Por favor, vão descansar nas acomodações que a vila providenciou para vocês. Ao seu comando, um grupo de sinobis se adiantou para guiar os aldeões para fora. Logo, a sala ficou vazia, restando apenas 3 pessoas: Zuki Genjetsu, Shi e Muf. Enquanto os aldeões partiam, a expressão de Shi permaneceu calma, mas Muf não conseguiu conter a raiva. Ele avançou, agarrando Zuki Genjetsu pelo colarinho. Você deveria ter sido o primeiro a saber sobre a morte do Lord Byakuren, rugiu Muf com a voz trêmula de raiva. Mas em vez de vingá-lo, você apresentou sua candidatura para o cargo de segundo Mizukage aos anciões. Como ousa? Zuki Genjetsu franziu a testa, afastando a mão de Muf com claro desgosto. Não sei do que você está falando, respondeu ele com um tom frio. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. O que está feito, está feito. Os mortos não podem voltar à vida. Sugiro que você sofra e siga em frente. Minha posição aqui foi recomendada pelos grandes clãs, e pretendo cumprir meus deveres. Você? Muf cerrou os punhos, os nós dos dedos estalando enquanto seu corpo tremia de raiva reprimida. Ele sabia a verdade. A nomeação de Zuki Genjetsu como segundo Mizukage já era uma conclusão inevitável. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Respirando fundo, ele continuou. Certo. Então me diga uma coisa. O que você planeja fazer em relação ao assassinato do primeiro Mizukage? Zuki Genjetsu coçou seu bigode característico, pensativo, com uma expressão indecifrável. Ele não podia se esquivar da pergunta. Não quando a vítima era o próprio líder de Kirigakuri. Se não agisse, os outros sinobis certamente o acusariam de covardia. Por fim, ele suspirou e acenou com desdém enquanto caminhava em direção à porta. Já reuni informações sobre o assunto. O culpado é um homem chamado Kakuzu. Embora tenha laços com Konogakakuri, ele não é um dos shinobi deles. Ele parou na porta e olhou para Muf com olhos penetrantes. Vou enviar a unidade de assassinato para caçá-lo. Mas não espere que eu envie uma força inteira. Isso arriscaria uma guerra com outra nação. Com isso, Zuki Genjetsu saiu da sala, deixando suas palavras pairando no ar. Muf deu um soco na mesa, e o impacto ecoou pelo escritório. Sua frustração era palpável. Inaceitável, rosnou ele com a voz baixa, mas carregada de veneno. Ele roubou a posição do meu sensei e agora está se esquivando do dever de vingá-lo? Isso é imperdoável. Shi ajeitou os óculos, dando um passo à frente como se quisesse oferecer uma palavra de conforto, mas Muf de repente levantou a cabeça. Seus olhos ardiam de fúria e determinação. Ele se lembrou das palavras de seu mestre. Os clãs de Kirigakuri, especialmente aqueles com Kekkei Genkai, sempre agem por interesse próprio. Eles nunca priorizam o bem-estar da vila. É por isso que devem ser mantidos sob controle. Agora, essas palavras ressoaram com uma nova clareza. Zuki Genjetsu, os clãs com suas Kekkei Genkai. Esperem só. Um dia, eu vou acabar com todos vocês. Capítulo 80. Terumi. A luz da manhã ainda não havia dissipado completamente a escuridão. Clang, clang. O som de lâminas se chocando ecoava pela floresta à beira do penhasco. O zumbido metálico das armas e o chiado agudo do ar cortante pintavam um quadro caótico. Faíscas de chakra azul iluminavam a floresta escura, e o grito agudo do canto dos pássaros cortava o silêncio. Mas logo a luz e o barulho desapareceram, deixando a floresta envolta em um silêncio sinistro, como se nada tivesse acontecido. A única evidência do caos eram alguns corpos sem vida e ensanguentados espalhados pelo chão. Um homem abaixou o braço lentamente.
Uma eletricidade azul crepitou brevemente em sua palma antes de desaparecer no vazio. Outro grupo de inimigos havia sido derrotado, mas a expressão de Kakuzu permanecia estoica, seus olhos aguçados fixos no horizonte. Era claro que ele pressentia algo sinistro, vários pares de olhos espreitando na escuridão, observando e esperando. Era como estar sendo perseguido por uma matilha de hienas. A força individual delas era risível, mas a persistência era enlouquecedora. Elas seguiam como sombras, esperando o menor deslize, a menor abertura para atacar e despedaçá-lo. Então é assim que se sente ser caçado pelas 5 grandes nações. Kakuzu murmurou baixinho. Ele já havia previsto isso, mas vivenciar isso em primeira mão ainda era irritante. Ele caminhou até a base de uma árvore e pegou sua mochila. Que o seguissem se ousassem. Assim que chegasse à próxima cidade, perderiam seu rastro. Assim que Kakuzu se virou para sair, outra figura saltou por entre as árvores, pousando ao seu lado. Era ninguém menos que Ruto, seu companheiro desde a deserção de Kirigakuri. Ruto olhou para o shinobi caído de Kirigakuri, com um lampejo de inquietação nos olhos. Ele não queria lutar contra seus antigos companheiros. Só queria sobreviver. No entanto, nem o Mizukage anterior nem o atual pareciam dispostos a deixá-lo ir. Kakuzu-sama, começou Ruto, com a voz trêmula de emoção. Por favor, você não pode deixá-los ir? Eles estavam apenas cumprindo ordens. Sua voz falhou, revelando seu apego persistente à sua aldeia, um vínculo que ele não conseguia romper, apesar da escuridão que o forçava a fugir. Ah? O olhar de Kakuzu se fixou em Ruto com uma expressão indecifrável. Eu poderia. Afinal, você é um shinobi de Kirigakuri. Mas não vamos esquecer, essa confusão existe por sua causa. Você pagará o preço e depois discutiremos seus termos. Os olhos de Ruto se arregalaram, mas antes que ele pudesse reagir, o braço de Kakuzu, semelhante a um tentáculo, disparou, envolvendo sua garganta e levantando-o no ar. Kakuzu-sama, espere. Ruto engasgou, lutando contra o aperto cada vez maior. Kakuzu não hesitou. Com um movimento de pulso, sacou uma kunai. A lâmina brilhou ao luar antes de descer com precisão implacável. Sangue espirrou no chão. A 2 quilômetros de distância, um grupo de shinobi de Kirigakuri congelou, com os olhos se abrindo de repente. Suas reações sincronizadas confirmaram que todos sentiram. Ruto estava morto. Os shinobi trocaram olhares perplexos, lutando para processar o que havia acontecido. Um deles olhou para o pergaminho da missão em suas mãos. O alvo deveria ser Kakuzu e Ruto, mas agora parecia que Kakuzu havia entregado a eles uma cabeça numa bandeja. Bem, esse é um problema a menos para lidar, murmurou um deles, sacando uma caneta para marcar o nome de Ruto com um X. Dias depois, à beira de um rio caudaloso, uma figura solitária encostava-se a uma grande rocha, respirando com dificuldade. Seu rosto enfaixado se contraía a cada respiração dolorosa. Camadas e mais camadas de gás cobriam seus ferimentos, mas os danos por baixo eram graves. Mesmo depois de remover as bandagens, seu rosto nunca mais seria o mesmo. No entanto, para Ruto a desfiguração foi uma bênção. Significou liberdade. Ei! Ele soltou uma risada amarga com a voz rouca. Kakuzu-sama, te devo uma. Ruto respirou fundo, recuperando o equilíbrio. Com o tempo, seus ferimentos começaram a formar crostas, e ele cuidadosamente retirou as bandagens. Daquele momento em diante, Ruto viveu como uma sombra, evitando multidões e mantendo sua identidade em segredo. Eventualmente, sua jornada o levou a uma pequena ilha na costa leste da Terra das Águas. A ilha abrigava um clã ancestral, uma relíquia do período dos reinos combatentes. Conhecido por sua Kekkei única, o clã outrora floresceu. Mas o tempo não fora generoso. Agora, era um pouco mais que uma família em declínio, lutando para sobreviver. Ruto, com a aparência alterada e a determinação fortalecida, pisou na ilha. Para ele, aquele lugar era mais do que um refúgio. Era a razão pela qual ele precisava continuar vivendo. Ah! Quem é você? Um grito de susto quebrou a paz da ilha. Uma jovem, segurando um bebê nos braços, encarou Ruto horrorizada. Seu belo rosto se contorceu de medo ao observar as cicatrizes grotescas na cabeça dele. Ela rapidamente colocou a criança no chão, movendo as mãos em uma série de selos. Liberação de lava. Técnica de aparição de derretimento. Espere. Izuku, sou eu. A voz familiar a interrompeu no momento em que lava derretida começou a se formar em suas palmas. Izuku hesitou, examinando o homem à sua frente. Ruto. O nome escapou de seus lábios em descrença. 2 minutos depois, após uma breve troca de olhares e o som familiar da voz dele, a bela mulher finalmente confirmou que o homem à sua frente era de fato seu marido. O pai de seu filho. Com um grito, Izuku se jogou nos braços de Ruto. Você quase me matou de susto. Mandei gente te procurar por todos os lados, mas não consegui ser muito óbvia, com medo de colocar nossa filha em perigo. Pensei que você tivesse morrido lá fora. Seu idiota. Izuku bateu no peito de Ruto algumas vezes, extravasando a frustração e a preocupação que guardava há tanto tempo. Mas era evidente pela alegria em seus olhos que ela estava genuinamente aliviada. Seu marido havia voltado vivo. Após um breve abraço, Ruto se afastou para pegar o filho, segurando-o perto de si enquanto contava rapidamente suas experiências para Izuku. Ela sentiu enquanto ele falava. Que sorte que o Sr. Kakuzu se revelou um homem honrado. Caso contrário, quem sabe se nos veríamos novamente, disse Izuku, com um tom de voz cheio de gratidão. Ruto assentiu em concordância. Os dois sentaram-se para discutir o futuro. Ruto, chegaram notícias da vila de que o primeiro Mizukage foi confirmado morto. O líder do clã Ozuki está prestes a se tornar o segundo Mizukage. Como um shinobi, ele é relativamente justo com a nossa espécie. Você deveria ir até ele e explicar a sua situação. Limpar o seu nome, sugeriu Izuku com uma expressão séria. No entanto, Ruto balançou a cabeça em firme oposição. Se pudesse, a teria chamado de ingênua, mas sabia que era melhor não dizer isso em voz alta. Em vez disso, explicou pacientemente.
Conheci Ozuki Genjetsu. Ele é um homem gentil e sensato, amigável tanto com shinobi quanto com civis. Mas por enquanto, ele acaba de assumir o posto de Mizukage. Ele se concentrará em estabilizar a vila, o que significa equilibrar o poder entre as facções, incluindo os remanescentes de Byakuren. Para alcançar esse equilíbrio, eu, sem dúvida, me tornaria um bode expiatório. Entendeu? Embora suas palavras fossem duras, havia uma verdade trágica nelas. Sacrificar indivíduos pelo bem maior da estabilidade da aldeia era frequentemente uma realidade inevitável para aqueles no poder. Izuku assentiu hesitante, ainda tentando processar a complexidade do raciocínio dele. Olhou para o marido e perguntou, então o que você vai fazer? Passar o resto da vida escondendo seu nome e identidade? Claro que não. Ninguém vai me reconhecer como sou agora, respondeu Ruto, confiante. Izuku olhou para ele e não pôde deixar de concordar. Ruto havia passado por mudanças drásticas. Embora Kakuzu não fosse um cirurgião plástico treinado, sua experiência na arte da dissecação o tornará altamente habilidoso com a lâmina. Alguns cortes precisos, e até Izuku teve que olhar 2 vezes para reconhecer o marido. Ruto ponderou por um momento, seu olhar caindo sobre a criança em seus braços, antes de tomar uma decisão repentina. Izuku, a partir de hoje, a criança e eu adotaremos seu sobrenome. Isso tornará as coisas muito mais simples, disse ele. O rosto de Izuku se iluminou com um sorriso. Por mim, tudo bem. O sobrenome Terumi soa tão bem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.